Vamos falar um pouco sobre tecido epitelial? Nessa aula, vamos entender o que é um tecido epitelial, quais são as suas funções, as suas características e os seus tipos. Bom, eu vou sempre deixar umas imagens ou uns GIFs para facilitar o entendimento. E vamos iniciar. Vamos iniciar com a seguinte pergunta: o que é um tecido epitelial? Bom, o tecido epitelial ele se caracteriza principalmente por ser constituído de células bem justapostas, juntinhas, together, como diria o meu professor, com pouca substância intercelular e ausência de vascularização. As células do tecido epitelial, elas são bastante dinâmicas também, então elas possuem uma atividade mitótica, que faz com que esse tecido ele se renove constantemente. Porém, essa taxa de renovação, ela varia de acordo com o tecido avaliado. Bom, a gente já sabe as características do tecido epitelial. Vamos falar um pouquinho sobre as suas funções. As principais funções do tecido epitelial são revestimento de superfície externa e interna do organismo e a formação de glândulas. As células epiteliais, elas são provenientes das células que constituem os folhetos germinativos. E para quem não lembra, os folhetos germinativos são ectoderma, endoderma e o mesoderma. Bom, a forma dessas células e a justaposição celular é garantida por um conjunto de junções celulares especializadas. Essas junções, elas variam de acordo com a especificidade funcional do tecido no qual ela se encontra. Há 4 tipos de junções. De forma bem geral, elas apresentam as seguintes características. A primeira é a zônula de oclusão. A zônula de oclusão, ela se localiza na porção apical das células epiteliais. Elas são formadas por proteínas integrais da membrana plasmática, que se ligam ao cinturão adesivo das células vizinhas, e isso impede a passagem de moléculas entre elas. Observem na imagem, como ela está nessa parte mais superior da célula. Logo abaixo vem a zônula de adesão. A função da zônula de adesão é a adesividade intercelular. Calma, eu vou explicar melhor. A zônula de adesão, ela une células vizinhas. Essa união, ela ocorre por meio de substâncias intercelulares, que são substâncias adesivas. Mas atente-se para o detalhe: não há contato direto entre as membranas plasmáticas. A imagenzinha explica bastante coisa. E, bom, em seguida vem o desmossomos. Os desmossomos, eles são como botões de pressão, constituídos por 2 metades que se encaixam. Uma metade se localiza na membrana de uma célula e a outra metade na membrana de outra célula. E ele tem basicamente a função de ancoragem. Ele permite que as células fiquem bem aderidas umas às outras. Em outras palavras, ele dá mais resistência à adesão celular. E temos também a junção comunicante. A junção comunicante, ela interconecta as células e permite também a troca de moléculas por meio de poros que constituem essa junção. Reparem na imagem a presença desses poros. É por eles que ocorre a troca de moléculas. Essa junção, ela também está presente em alguns tecidos musculares, mas isso é só uma informaçãozinha. E, bom, eu disse no começo que o tecido epitelial ele não é vascularizado, ou seja, ele não possui vaso sanguíneo. Então, como ele se nutre? Eu respondo: ele se nutre por meio da difusão de nutrientes. Esses nutrientes, eles chegam através de vasos sanguíneos. Mas calma, esses vasos sanguíneos estão presentes no tecido conjuntivo. Tem uma camada bem fininha de colágeno do tipo 4 que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Essa camada é a lâmina ou membrana basal. Essa lâmina ou membrana basal também é responsável por filtrar o que pode passar do tecido conjuntivo para o tecido epitelial. Essa lâmina ou membrana, ela é totalmente sintetizada por células epiteliais. E a sua função não é somente nutrir e selecionar o que passa do tecido conjuntivo para o tecido epitelial.
Ela também tem a função de sustentação e promove a adesão dos tecidos, que nesse caso são conjuntivo e epitelial. Há uma forma didática de classificar o tecido epitelial. Ele pode ser classificado em epitélio de revestimento e epitélio glandular. Vamos falar um pouco sobre o epitélio de revestimento. Ele é responsável por separar o tecido conjuntivo subjacente do meio externo ou das cavidades internas do corpo. Ele funciona como um protetor e controlador da passagem de substância do meio externo para o tecido conjuntivo. O epitélio de revestimento ele é classificado de acordo com a forma celular e o número de camada às quais as células estão dispostas. De acordo com a forma celular, eles podem ser classificados como epitélio pavimentoso, que possui células longas e achatadas, e o núcleo ele é central, redondo ou alongado, como vocês podem observar aqui na imagem. Temos também o epitélio cúbico. Como o próprio nome já sugere, as células têm formato de cubo, com altura e largura equivalente. O núcleo ele também é central, é mais redondinho. O epitélio cilíndrico, que também tem um nome bem sugestivo, também é chamado de epitélio prismático ou colunar. Eles são umas células mais altas e não tão largas. O núcleo ele é mais basal e também é alongado. Reparem na imagem como o núcleo ele fica mais na base da célula. Temos também o epitélio especial ou de transição. A forma varia constantemente e isso impede que ele seja classificado nas categorias que nós já falamos. Uma boa forma de exemplificar isso é usando a bexiga como exemplo. A bexiga ela é um órgão oco e às vezes está cheia de conteúdo, às vezes está vazia. E esse fato de algumas vezes estar cheia e outras vezes vazia faz com que a forma das células mudem constantemente. Então, é um bom exemplo de epitélio de transição. Vou deixar uma imagenzinha aqui que vai explicar muita coisa. Eu disse que também poderia ser classificado pelo número de camadas. Nesse caso, eles podem ser classificados como simples, que é quando é formado por uma única camada. Reparem na imagem. Há uma única camada e todas as células estão em contato com a lâmina basal. O estratificado, que é formado por mais de uma camada. Dessa forma, só a base tem contato com a lâmina basal. Essas células na base são as únicas que têm contato com a lâmina basal. Esse é o epitélio estratificado. Também tem o epitélio pseudoestratificado. Ele é composto por uma única camada, mas o arranjo dos núcleos dá a impressão de que há várias camadas. Os núcleos eles estão arranjados em alturas diferentes, dando a impressão de ser um epitélio estratificado. Por isso ele tem esse nome, pseudoestratificado. Olha a imagenzinha aí. Bom, em seguida temos os epitélios glandulares, que é uma segunda forma de classificar o tecido epitelial. Os epitélios glandulares, eles são originados durante o processo de proliferação das células de epitélio de revestimento, ainda no desenvolvimento embrionário. Essas células de revestimento, elas invadem o tecido conjuntivo subjacente e se diferenciam. Então, elas se especializam na elaboração de produtos de secreção. E sim, elas também podem ser classificadas de diversos aspectos. Temos as glândulas uni- e multicelulares. As células que desempenham isoladamente função de secreção são chamadas de glândulas unicelulares, como por exemplo a célula calciforme, que está presente nas vias digestórias e respiratórias, produzindo muco. Entretanto, o termo glândula é usado de forma mais comum para se referir a glândulas multicelulares. São as glândulas que são compostas por um grupamento de várias células secretoras, como por exemplo as glândulas salivares, sudoríparas. Também podem ser classificadas em glândulas exócrinas e endócrinas.
Durante o processo de diferenciação celular e formação das glândulas, quando ocorre aquele processo de invasão do tecido conjuntivo, algumas glândulas mantêm as suas ligações às células de revestimento, então elas formam uns tubos ou ducto celular, como mostra aqui a imagem. Por esses tubos ou ductos, ocorre a eliminação das secreções para a superfície do tecido, do órgão, do organismo. Sendo assim, quando há um ducto secretor, a glândula é considerada exócrina. Mas quando ocorre o inverso, quando lá no processo de diferenciação, as células glandulares elas não mantêm ligação nenhuma com o epitélio de revestimento, ficando ali isolada no interior do tecido conjuntivo, bem como essa imagem mostra. Essa glândula é chamada de endócrina. No caso dessas glândulas, as secreções, os hormônios, são liberados direto na corrente sanguínea. O fígado e o pâncreas, eles realizam essas duas funções, endócrina e exócrina, e são chamadas de glândulas mistas. As glândulas, elas também podem ser classificadas pelo modo como as suas células secretam. Nesse caso, elas são classificadas de 3 formas. Primeira, glândulas merócrinas. Nas glândulas merócrinas, as células glandulares elas eliminam somente a sua secreção por meio de exocitose e mantêm o citoplasma intacto, como é o caso do pâncreas. Uma segunda classificação é glândulas holócrinas. Nesse caso, elas acumulam o produto de secreção no citoplasma, o que causa a morte da glândula nesse caso. Então, elas se desfazem e passam a constituir a sua secreção. Ou seja, elas acabam sendo eliminadas também, como é o exemplo das glândulas sebáceas. E um terceiro tipo é as glândulas apócrinas. As glândulas apócrinas, elas são o meio termo das duas primeiras. Elas eliminam a secreção e perdem uma certa quantidade da parte apical do citoplasma, como por exemplo a glândula mamária. Também tem uma imagenzinha para figurar melhor, para facilitar o entendimento. E essa foi a nossa aula sobre tecido epitelial. Obrigada por assistir até aqui. Beijo!